A poeta Louise Glück disse: a gente olha o mundo uma só vez durante a infância. O resto é lembrança. Andressa, quais pilares da infância te sustentam até hoje? O que você traz aí? Eu acredito que o altruísmo. Eu sempre via meus pais, da maneira que eles podiam, ajudando as pessoas, assim, sem esperar nada em troca. Então, eu tenho muito essa lembrança, né? Que eles estavam sempre envolvidos em alguma causa, né? E isso é algo que me marcou e que eu acredito que hoje, né? Da maneira que eu posso também. Você reproduz eu também. consigo reproduzir. Paty, e você? Que valores você traz aí, esses pilares aí? Eu acho que muito do respeito. Em casa era muito tudo na base do respeito. Essa coisa de respeitar o outro, o espaço do outro, os mais velhos, sabe? Você pedia bênção? Eu peço até hoje. Eu chamo meu pai de senhor, minha mãe de senhora. E tu como atriz, assim, tu usa o lúdico, né, do teu ofício para tentar recuperar esse olhar inocente da criança que a gente foi um dia? Você não tem a dúvida, ainda mais com pandemia, com isolamento, né? A Raquinha é um bebê da pandemia e a gente teve que se virar nos 30, né? Rebolar bonito para poder suprir esse lugar também, né? A gente mora num apartamento pequeno, fechado, só eu e ele. Haja lúdico. Haja lúdico. A gente inventa coisas, a gente faz cabana dentro de casa, a gente pinta e, caiu tinta no chão, tudo bem. Sabe, faz parte. Brinca com a imaginação. A gente inventa brincadeiras, bastante. a gente lê muito, muito. Desde barriga a gente lê muito. Você acha que num mundo assim com tantas mazelas, né, são tantos choques de realidade que a gente vê todos os dias, assim, você acha válido a gente, vou chamar de mascarar, mas a gente tentar esconder um pouco dessas crianças tão pequenininhas, assim, tanta tristeza, tanta injustiça, tanta violência? Eu acho que as crianças precisam, muitas vezes, ser expostas a alguma parte dessa verdade, porque elas vão acabar sabendo. Sim. E se elas não souberem por nós, vai ser pior para elas. Mas pode ser mais diluído, né? Não precisa ser. Pode ser mais diluído e pode ser se colocado num nível que ela possa compreender, com uma certa fantasia. Por exemplo, eu brincava no início da pandemia, brincava assim de dizer que a gente fecha o nosso castelo, estamos isolados, né? Porque lá fora tem um dragão horrível, perigoso, e a gente tem que fechar o nosso castelo para o dragão não entrar. Aqui ele não vai entrar nunca, a gente está seguro aqui. E lá fora tem um monte de heróis e heroínas, cientistas que estão inventando coisas contra o dragão e daqui a pouco a gente vai poder abrir a porta do castelo e sair. Então você, ao mesmo tempo, coloca no nível que ela possa compreender e coloca numa perspectiva otimista. A criança precisa... A criança é futuro, né? Ela não pensa no futuro, mas ela precisa olhar para frente e ver que tem alguma coisa boa na frente. Ô, Daniel, você está falando, né, desse nosso papel, né? Mas muitas vezes a gente está falando uma coisa, né? A gente está tentando proteger um filho dos monstros e dos dragões, sendo que nem a nossa criança interior foi acolhida, né? Você vê, por exemplo, Paty, uma mãe solo. Você teve tempo de acolher a sua criança antes de ter filho? A maior dificuldade no começo da minha maternidade, e foi isso que também me fez voltar para a terapia, até que ponto você está educando, você está ensinando, ou você está transferindo coisas suas, sabe? Dramas seus, traumas seus, né? Que não são dele, que ainda não são dele. Então, eu me peguei, às vezes, nesse lugar de... Tá preocupada com situações, principalmente em relação a racismo, essas coisas. E aí eu falava assim, tudo bem, eu tenho que me preocupar, mas exatamente nesse momento que a gente está dentro de casa, isolado... Será que eu não estava... Será que não está projetando a tua dor? Será que eu não estou projetando coisas aí já? Mas olha, essa pergunta que você está fazendo, eu acredito que o Daniel possa responder, mas eu gostaria de saber o que a Andressa tem a dizer. Essa projeção, nesse momento, já é necessária? Eu percebo que eu projeto algumas faltas minhas, né, na criação dos meus filhos. E eu percebo também que para um funciona e para outro não. Então, significa... São pessoas diferentes. Exatamente. Então, significa que o que eu, de fato, sinto, aquilo que eu achei que foi uma falha dos meus pais, né, provavelmente, não necessariamente vai ser uma falta para eles, mas pode ser também, né? Como para um super funciona e para outro não.
a gente não consegue ter exatidão do que, né, do que é projeção e do que a gente acha que é um caminho a ser seguido. Então, assim, eu tento perceber, isso era algo que eu gostaria que tivesse sido feito para mim? Eu vou fazer. Se para eles não funcionar, a gente vai ver lá na frente como é que vai ficar. E, Andressa, eu até queria perguntar se você tem essa sensação... Eu tenho um livro infantil, eu escrevi um livro infantil, né? Que é para crianças a partir de 2 anos. Porque eu acho que é isso, né? A gente vai falar de forma lúdica, a gente vai mostrar para eles o que acontece no mundo. E que não seja tão doloroso, né? Exatamente. E que vá construindo, porque a gente tem noção de que nesse momento, o que a gente passar para eles não vai ser totalmente absorvido. Mas a partir do momento que eles já têm contato com o assunto, eu acho que é uma maneira deles se fortalecerem, deles estarem preparados para o que vai vir, porque vai vir. Talvez o mais importante seja justamente, não necessariamente falar do racismo como uma ameaça que ele vai enfrentar lá na frente, como você está dizendo, mas fortalecer a autoestima dele. Você é lindo, você pode tudo, teu cabelo é maravilhoso, você é forte, você é bonita, você é legal, você é uma mulher incrível, você pode fazer qualquer coisa, vai ser cientista, vai ser atriz, vai ser pianista, enfim. Fortalecer a alma deles, porque eles possam justamente enfrentar isso que vai vir lá na frente, com certeza. E que foi diferente, eu não sei você, mas foi muito diferente na minha infância. Por quê, pai? De ter esse lance, a minha autoestima, ela veio a acontecer, sei lá, adulta. Jamais diria isso de você. Não é louco? Mas eu acho que isso acontece com toda criança preta, principalmente anos 80, anos 90. Exato. E aí a gente está criando, acho que, uma geração de crianças, de novas crianças pretas, confiantes. O meu filho já olha pro espelho, pentei o cabelo com garfo, fala: mamãe, olha como meu cabelo é lindo. O cabelo de não sei quem é assim. Falei, somos todos diferentes. Mas você foi ensinada assim, com essa confiança? Não fui. E assim, não vejo como uma falha da criação. Eu acho que a gente atravessava um momento tão mais complicado que os meus pais foram suprir outras coisas, sabe? E a maneira de fortalecer foi diferente. Mas eu quero falar uma frase bonita aqui de Daniel Becker, poeta também, né? Que diz o seguinte: filhos vêm com manual, sim, mas para ler é preciso olhar nos olhos deles. Opa! O que dizem os olhos das crianças, Andressa? Olha, diz tanta coisa e coisa que eles ensinam pra gente. Tem coisa que a gente ainda não conseguiu desvendar e eu acho que o olhar da criança nos traz para esse lugar de revisitar nossa própria infância também, pra gente conseguir entender lá na frente. Porque por muito tempo a gente ficou naquele lugar de que criança não tem voz, criança não sabe o que diz, de não levar em consideração os sentimentos da criança, de não levar em consideração as dores da criança. E a criança fala de todas as formas, sobretudo pelo olhar. Eu tenho, assim, depois de tantos anos, né, eu fui mãe há 13 anos atrás e agora de novo. E esse aprendizado todo, desde eles até agora, Ana Maria, eu concluo, assim, que eles sabem muito mais e sentem muito mais do que a gente imagina, né? Muita coisa. Ah, eu não sei. Eu acho que não vem zerado. Não vem. Eu acho que não vem zerado. Quando nasce, certamente não. aquele olhar, gente, do nascimento, aquele primeiro olhar que a criança te olha, ele vem assim, carregado. Esse olhar, me clamando, né? Esse olhar do nascimento... Não, tem um momento do nascimento que eu acho fascinante, que são as primeiras 2 horas, que justamente, que antigamente, hoje em dia ainda se faz, mas antigamente todos os bebês iam para incubadora nesse momento. Precioso. Em vez de ir para o colo da mãe, ia para incubadora. Hora de ouro, né? Tinha uma rotina de maternidade, que era 2 horas de incubadora assim que nasce. Um horror. Você tira da mão do O João Chico nem útero, via. vem, aspira, não sei o quê, e joga na incubadora. 6 horas Um horror. depois chegaram os 2 com a chupeta. É mesmo? Quem viu o João Francisco foi eu, a Fernanda não viu. Nem via, mas ela ficou no meu colo 2, 3, 4 horas. Foi um Cara, negócio esse momento muito eu mágico. acho mágico, porque o bebê, acho que a maioria deles, eles nascem com o olhão aberto. Assim. Sim. E fica assim, ó. Enfim, a minha sensação é que está chegando a alma. A alma está baixando ali. E aí, esse depois é o dessas momento... 2 horas, cara, se você não está com o teu filho no colo fazendo esse vínculo brutal que surge nesse momento,
E depois, aí começa a chorar, começa a dormir. Aquelas primeiras horas são... Não, tem que chamar de hora de ouro, né? É a primeira oportunidade que a gente tem de olhar no olho da criança, da mãe e do filho. Olhar no olho da criança é o primeiro Pegar o contato. toque, Isso vai ser pro né? resto da vida. E a visão do bebê é embaçada, não é? Não tem Sim, assim como nada. Mas ele fica Vê buscando, né? Ele fica, parece que ele tá Reconhecendo buscando. aquela voz, né? Tipo, é você, É. né? Andressa, o que não te falaram da maternidade que você, assim, poxa, por que não me deram essa dica? Assim, o nascimento da minha segunda filha foi bem tranquilo. A amamentação foi complicada. Amamentação. E aí eu falo, cara, ninguém me falou sobre isso, Pra né? mim também não. É para mim... E assim, eu não tive essa malícia de pesquisar, porque eu acreditava que era algo muito natural, realmente, que era simplesmente botar o bebê no seio e vamos que vamos. Eu já saí da maternidade com o seio ferido. Então, depois, para correr atrás, é muito mais complicado. Porque você já está sentindo dor, Total. você já está desesperada, né? O bebê chora, você fala, meu Deus, eu alimento ou eu choro, né? Eu alimento ou eu fujo, eu alimento ou não sei, sabe? Então, você já fica vulnerável. É um momento que você tá, né, mais fragilizada. Extremamente, né? Extremamente vulnerável. Então, foi bem complicado e ninguém me falou. A minha amamentação foi super tranquila. Eu não sei, assim, tipo... Mas o porpério veio com força. E você estava sozinha? No começo ainda não, mas como se estivesse. E eu voltei a trabalhar muito cedo. Eu voltei a trabalhar, o Raquel tinha dois meses e meio. Nossa. Caramba. Amamentando. Então, nossa, foi muito cruel. Foi uma coisa que eu falo, assim, até fiz um depoimento bem marcante depois que eu tive... Porque o lance do porpério é que às vezes você não tem nem a convicção, você não sabe o que você tá. Eu fui ter a noção quando eu comecei a tirar a cabeça do limbo, assim, tipo... Você começa a respirar um pouquinho e fala, caramba... Olha o que... E foi, assim, devastador. Porque a sensação, não sei vocês, assim, mas a sensação que eu tive, assim, quando eu tive os bebês, mesmo a Maria, que era uma só, os dois, nem vou dizer, né, mas a madrugada, né, quando você fecha um pouquinho e... Parece que você tá numa maratona que não tem fim, não tem vitória, não tem pódio, não acaba. Não e aí acaba. você dá mamar, e aí a roda, e dorme... Maratona de alguns anos, né? De uma vida. Mas esse começo, né, que você não sabe como é que vai ser, né? A Fernanda ficou 2 anos sem dormir. Agora. E lá 8. Agora vocês têm, meninas, mulheres, vocês têm esse negócio de... Por mais que a gente saiba, leia, se instrua, faz curso, tenha um profissional... Não é do jeito que... Nunca é do jeito que... Nunca. A teoria ela é incrível. A teoria é maravilhosa. Sim, né? A teoria é maravilhosa. Super informativa, Ponto. mas a prática é outra coisa. Vamos falar da birra? Como é que é, Daniel? Fala da birra. Ponto, fala da birra. Você me dá 3 blocos para falar da birra? É quase isso, né? Eu costumo Você defende? ver a birra como uma oportunidade de educação emocional. A gente educa para a inteligência emocional se aproveitando desse momento. Isso é maravilhoso, é uma oportunidade que a criança nos oferece, porque a birra é uma expressão de emoção pura. Total. A criança não tem regulação, né? E ela explode em emoções. Então, você tem que trabalhar exatamente a emoção da criança. Então, a primeira coisa que se faz, jamais é cala a boca, para com isso, não sei o quê. Você tem que fazer, muitas vezes eu falo assim, faz uma encenação para ela parar de viver só esse circuito interno disparado e olhar para você. Eu tô muito zangada, tô muito braba. Aí ela vai olhar para você e vai dizer, isso que eu tô sentindo. Aí você nomeia, você tá com raiva, você tá zangada, você tá braba. Então o nome de que eu tô sentindo é esse. E aí ela começa, a primeira coisa que acontece, ela calma e olha para você. Se ela vier bater em você, aí tem uma diferença. Se ela vier se jogar no chão, ou quebrar o celular, ou bater em você, aí você tem uma oportunidade de ajudar ela na segunda etapa da inteligência emocional. A inteligência emocional tem 3 etapas. Primeiro é ter consciência do que você está sentindo, no momento que você está sentindo, coisa que os adultos não têm, né? Controlar a reação é a segunda etapa, você saber que tem reações adequadas e inadequadas. Você pode estar com raiva de uma pessoa porque ela te fechou o carro, mas você não pode sair por isso, sair com uma barra de ferro para matar ela. E a terceira coisa é ter empatia, é se relacionar com a emoção do outro e administrar isso de uma certa forma.
Então, a segunda etapa, que é essa de administrar a emoção, eu digo assim, você pode, se a criança vier bater em você, você vai segurar a mão dela e falar, eu não posso deixar você me bater. Bater aqui em casa ninguém bate. Você quer bater? Aí vem uma terceira etapa que é muito legal, que é botar dentro da birra a brincadeira. A brincadeira atrai a criança é circuitada para brincar, para fantasia. Aí você fala, quer me bater? Não, vamos fazer o seguinte, pega essa almofada aqui, bate nesse boneco, e pá, tô com raiva desse boneco. Aí ele não machuca, pode bater. Aí você pega uma almofada e bate na cabeça dela, e aí começa uma guerra de almofada. Já começa a rir. E todo mundo começa a rir, entendeu? E isso é um cenário ideal, claro que não é sempre assim, mas é isso, é aproveitar esse momento para educar emocionalmente uma criança. E desde o ter um princípio, né? Porque também não adianta, agora você está ensinando isso, né? E de repente um pai, um filho tem uma relação de muita violência e de repente, agora eu vou botar em prática aqui o que o Daniel está falando. Nada, aleatório. É difícil, né? Começar quando já começou torto, né? De um jeito. A gente tem que saber também que não vai ser sempre que a gente vai se controlar, não vai ser sempre que a gente vai ser perfeito, que vai seguir as regras e o momento ideal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se trabalhar, porque a gente vem de uma educação, a maior parte das vezes, autoritária, e você reproduz o que você viveu. Olha, a educadora Maya Eigman vai nos dar algumas dicas de quais são as melhores maneiras de agir no momento da birra. Dá uma olhada. A grande dúvida sempre é o que a gente faz, como é que a gente lida da melhor maneira com as birras. E para que a gente aprenda a lidar com as birras, a gente precisa entender um pouquinho sobre a neurociência por trás desse comportamento, porque ainda existe um senso comum de que birras são maus comportamentos. E, na verdade, não são comportamentos manipulativos, estão atrelados ao amadurecimento do cérebro. Então, em termos práticos, o que a gente faz na hora da birra? Primeira coisa, vocês já ouviram falar naquele aviso que os tripulantes dão pra gente quando a gente tá no avião? De primeiro colocar a máscara de oxigênio na gente e depois na criança? Pois é. É isso que nós também precisamos fazer na hora da birra. Porque quanto mais calma eu estou diante desse comportamento, melhor vou conseguir lidar e ajudar essa criança. Então, primeiro passo, como que eu tô me sentindo? Estou agitada, estou com medo dos julgamentos, tudo isso influencia. Então, eu preciso primeiro estar regulada para ajudar essa minha criança a se regular. Segundo momento, a gente vai observar também onde nós estamos. Se você está num lugar que você se sente observado, julgado, e a gente sabe que isso é normal, eu sugiro que você pegue a sua criança no colo, com gentileza, e leve para um lugar um pouco mais tranquilo, um pouco mais reservado, para que você consiga realmente se concentrar totalmente na sua criança. E aí, em terceiro lugar, é onde a gente às vezes se perde um pouco, que é acompanhar essa birra. Então, nesse momento em que estamos diante da criança, a gente não vai resolver o motivo da birra, a gente não vai distrair essa criança, a gente não vai argumentar de forma lógica por que ela não deveria se sentir daquele jeito. Não, a gente vai estar disponível emocionalmente para essa criança colocar para fora tudo que ela está sentindo até realmente essa birra se retrair. Depois que essa birra se retraiu, depois que o cérebro da criança está integrado novamente, aí sim a gente pode lidar com o problema e achar uma solução que dê certo para o adulto e para a criança. A Maia, ela fala, né? A raiva não educa, a calma educa, né? E muitas vezes aí eu ouço vozes ouvindo a gente falar e dizendo, falar assim é fácil, né? Quero ver na hora que você tá irritado. Mas é um exercício, né, gente? É um exercício e é isso, e é primeiro muito coloque a fácil de máscara em praticar. você, é o que ela acabou de falar. Tem formas também da gente evitar a birra, né? Você tem que primeiro evitar os grandes gatilhos, que é sono e fome. Sim. Né? Sai com a comidinha na tua bolsa, porque se for pro shopping, então evita levar uma criança em lojinha de brinquedo, vai comprar um brinquedo pro primo, não leva ela. Então avisa muitas vezes, olha, hoje o brinquedo é pro primo, mesmo assim vai ser difícil. E tem uma coisa que é muito legal, que é a criança, ela não sabe a diferença entre querer e fazer. Então, se ela quer brincar com o celular do papai, ela não vai, se você fala, não pode brincar com o celular agora, me devolve, o que ela sente não é que ela não pode brincar, é que ela não pode querer brincar. Então, antes de você dizer que não pode, isso é muito difícil você ter o reflexo de fazer. É o que a Maia falou, é uma educação que a gente tem que ir aprendendo. Você quer muito brincar com o celular do papai? O celular do papai é muito legal. Eu sei que você adora brincar com o celular do papai. Só que agora não dá. Então você já legitimou o desejo dela, aquilo já está aquietado. Não, tá bom, eu posso querer brincar.
Se você tem fala isso. só o não pra criança, é como se fosse um sim, né? Praticamente. A Maria lá em casa é assim. Ontem ela tava na janela e ela botava o dedo no frisinho da janela ali e botava na boca. Sujeira. Eu falei, filha, não. É porque Melhor tem aquela coisa que a incentivo, né? criança ela quer ver a tua reação, né? A ação dela te gera uma reação. E ela quer ficar te testando, né? Pô, eu faço isso, ele fala. Eu faço isso, ele fala. Eu vou ficar fazendo, é legal? Eu faço, ele não. Eu faço, ele não, é divertido. Eu comecei a rir, ainda piorou. E também tem aquela história assim, né, Andressa? Quando a conduta diverge do discurso, né? A Andressa tem um vídeo muito legal, eu queria passar, porque ele é autoexplicativo. Filha, não pode gritar. Eu já falei não! E tem que ter calma pra resolver as coisas. Pode, que essa senha não é... Você não deve contar mentiras. Teu fone? Não. Não vi, não. E você precisa pedir licença. Sai da frente da TV. Sai. E pedir obrigado. Dá logo isso. Precisa aprender a se desculpar também. Como que eu não ia pisar? Ficar no meio do caminho. Enfim, você precisa ser gentil. Eu me divirto muito contigo, assim, eu te acho muito irônica, assim, engraçada e importante, né? Eu acho que tu faz uma comunicação importante. Eu queria saber quando é que tu sacou, assim, que tu tinha um espaço para comunicar e da maneira como tu faz. Eu tinha um perfil pessoal, né? E era fechado, era um perfil que tinha diversas fotos dos meus filhos, era aquilo, ai, meu bebê acordou, meu bebê dormiu. E aí, na pandemia, meu marido ficou desempregado e eu já estava em casa mesmo por conta das 2 crianças. E eu resolvi abrir o meu perfil e compartilhar. Você fez no desespero. Eu fiz porque eu precisava desabafar. Eu não fazia terapia, eu queria extravasar. E eu sempre gostei de escrever. Então, eu comecei a expor isso e gravar os vídeos também. Tava muito naquela, estamos em casa, né? O pessoal ali, a internet bombando, os videozinhos. Então, eu entrei nessa vibe também de criar os vídeos. Mas, assim, pensando em passar o que você estava passando. Exatamente. Provavelmente você começou a ter muita identificação, né? Sim, muita gente passando pelo mesmo. Exatamente. As minhas experiências sobre maternidade, o que eu pesquisava, o que eu entendia, o que eu aplicava, né? E aí, um vídeo... Num dia viralizou e chegou muita gente. Eu falei, gente, que loucura, né? Legal. E o pessoal falava, cheguei pelo vídeo e fiquei pelos textos. Cheguei pelo texto e fiquei pelos vídeos. E a coisa foi crescendo. Aí eu fui entendendo com a troca, né? Com as pessoas que chegavam, a troca que a gente mantinha ali, eu ia vendo, caramba, é legal falar sobre isso. Nossa, mas já tinha um senso de humor? Já tinha essa... Sim. Eu já fazia assim, isso, né? Danadinha. Eu sempre gostei. Sempre foi assim, engraçada. Eu sempre gostei de ser engraçadinha. Então, foi uma oportunidade, né? De unir o útil ao agradável. E você faz tudo sozinha? Bom, teu marido participa dos vídeos. Isso, tá, meu marido. Bom, aí vamos falar dele, né? Que é essa participação especial, que eu adoro. Como é que foi? Assim, você convidou ele? Como é que foi esse approach? Não, ele não participava, né? Ele ficava ali na dele. Às vezes ele me ajudava, né? Porque era tudo muito mais selfie, tipo, alguém tinha que ficar com a criança para eu poder gravar, né? Só a gente dentro de casa, sem rede de apoio. Então, não dava para ele gravar. Ou ele olhava as crianças, ou ele gravava. E a gente né, decidia como é que ia funcionar aí. E aí a gente começou a trazer também essas questões, né, das divisões de sexo, né, dos trabalhos. Exatamente. E aí eu percebi que era o momento dele entrar, porque eu compartilhava muito que ele era muito participativo e as pessoas falavam, nossa, mas o meu não é, o meu faz isso, o meu faz aquilo, o meu deixa de fazer. E eu falo, cara, isso dá um vídeo, né? Isso aqui é importante a gente falar sobre. Como é que eu faço? E aí a gente foi criando em cima desses questionamentos, porque as pessoas acreditam que o meu companheiro é aquela pessoa que é folgada. Exatamente, sim. Não é. Ele é um personagem para poder representar a maioria. Topou de boa fazer. Topou de boa, né? Porque a gente tava ali na pindaíba. Aí o negócio começou a funcionar, ele não vai participar. É óbvio que ele ia participar. Eu amo, ele faz uma cara dele assim se não topasse, né? Mas então ele não é aquele cara ali dos vídeos. Não, ele não é aquele cara dos vídeos. É lógico que uma coisa ou outra, né? Não, ninguém é perfeito. Não é. Eu vou descansar, meu marido vai dar banho nos nenéns, tô super feliz. Aí ele abre a porta do banheiro. Onde é que tá o sabonete? Amor, onde tá o sabonete?
Olha o shampoo dele, eu não tô achando aqui. Traz a toalha aí, por favor. Agora é só secar. A gente já sabe que o homem, mesmo o Rodrigo Hilbert, o mão da porra, não tem habilidade de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Isso é um fato. Ele faz as coisas direitinho. Se eu pergunto mais uma coisa, ele se atrapalha. Então, por exemplo, aquele seu vídeo que vocês estão na estrada, é tão igualzinho. Eu tô achando que esqueci alguma coisa. As boias. Não, as boias eu peguei. Será que foi fralda de piscina? Ah, mas aí eu compro na farmácia. Meu Deus, comprovante de vacinação. Agora, na dúvida, se eu tranquei as portas de casa. Os comprovantes eu peguei sim. Peguei mesmo. Ai, não sei mais. Casaco pras crianças. Chinelo. Deixei as frutas em cima da plantas pia. Vão morrer. Era pra eu ter botado pra fora. Carregador do celular. Putz, marido vai falar pra caramba. Agora já foi, vida que segue. Putz, ele vai falar pra caramba. É porque tem muito isso, né? Ah, meu parceiro é participativo e tal, mas ele tem a iniciativa de pensar naquela tarefa que precisa ser feita. Então, muita gente ainda não se atentou para isso. Que fazer é maravilhoso, é incrível, mas precisa ser pensado, né? Porque demanda tempo, demanda energia, cansa também. E é um trabalho que não é específico da mulher. A famosa carga mental. Exatamente. As pessoas que estão ali naquela casa, convivendo ali, todas têm que estar inteiradas no que precisa ser feito para depois fazer. Mas isso e não é um adianta, motivo de exaustão totalmente oculto, né? Sim. Mas é exaustivo. Você saber que você tem que se preocupar com tudo, planejar tudo, é uma loucura. Daniel, uma das suas bandeiras, né, é incentivar que as crianças fiquem mais ao ar livre, frequentem parques, praças, brinquem na terra, se sujem. O que as crianças ganham a entrar em contato com a natureza? A vida. Elas ganham a infância. Eu costumo dizer que a natureza é o território essencial da criança e a brincadeira é a linguagem essencial da criança. Então, levar uma criança para brincar livremente na natureza é fazê-la encontrar a sua própria alma, encontrar a essência da sua infância. Então, os ganhos são inúmeros, não só naquilo que ela vai encontrar, mas também naquilo que ela deixa de fazer, que é de ficar confinada, imersa em telas e celulares e televisão, com o cérebro hipnotizado. Enfim, você pode ficar em casa também fazendo atividades muito legais. Mas a natureza, ela é o ambiente mais ensinante que existe, porque ela é muito diversa, ela é muito estimulante, ela ensina a criança a ser curiosa, a descobrir coisas, é uma heterogeneidade infinita, né? Oferece estímulos infinitos. E ela vai descobrir o mundo, né? Nossa, vendo tudo isso que você falou, eu passei por tudo isso, assim, eu tive uma infância muito privilegiada, assim, eu cresci numa chácara do meu avô. Eu era um Tarzan, eu vivia no mato, a gente tinha um brejo, onde esse brejo era cheio de taboa, que é aquelas canas altas, e a gente fazia os labirintos e andava nesses labirintos, corria. Cara, é uma coisa eu adoro que ele chega para as crianças. Olha o que isso produziu. Ó. Pois é. Aí ele chega para as crianças e ele fala tudo isso e as crianças ficam assim, ó. Ainda pega o celular, tá bom. Posso jogar, pai? Não, eles falam. Aí o Rodrigo fala, eu não tinha bicicleta, entendeu? Olha a bicicleta que você tem. Tá, vamos dar uma volta. Eles vão dar uma volta, 15 minutos, voltam e querem jogar, né? As pessoas dizem, não, é impossível tirar de casa. As famílias fazem programação em função do videogame. Gente, você tira um menino de 10 anos, 12 anos de casa, é um adolescente. Você tira de casa, ele vai chorar, vai reclamar, vai ficar ranhetando durante 20 minutos. Quando ele chegar nesse lugar... Não tem como ele reclamar, ele vai ficar encantado, ele vai brincar, ele vai procurar. Leva pra beira de uma praia pra você ver. Aqui no Rio a gente tem abundância de praia pra tudo que é lado. Vai brincar na areia. É um dos lugares mais privilegiados do mundo em matéria de criança e natureza. Porque também tem cidades que são bem hostis nesse aspecto, né? São Paulo, por exemplo, é bem difícil. Em casa foi o oposto. Você mora em São Paulo, né, Paty? Moro em São Paulo. E com a pandemia foi bem o oposto, assim. Num primeiro momento a gente também não sabia... Quanto tempo, quão perigoso. A gente está falando de uma criança de menos de 3 anos, então eu, sei lá, considero ele um bebê da pandemia, sabe? Ele é um bebê? Ele não conviveu com outras crianças. Isso eu acho que para mim é o que mais doeu meu coração, Qual sabe? o reflexo disso, Daniel, nas crianças?
A criança precisa, eu diria assim, eu acho que você pode ficar tranquilo, porque uma criança até 1 ano e meio, 2 anos, ela não precisa tanto socializar com outras crianças. A relação com outras crianças ela é menos de sujeito e mais de objeto. É como se fosse um outro brinquedo, não ganha tanto na troca. A partir dos 2, sim, é super importante essa troca. Ele tem 2 e 8 agora. Então, acho que é o essencial que ele conviva com outras crianças, sem dúvida nenhuma, porque é um monte de habilidade que você ganha. Um ser humano é social, então ele precisa, é claro, dessa convivência. Essa interação. Super importante. Daniel, como mediar... Eu tenho que fazer essa pergunta porque todo mundo quer saber, né? Como mediar a relação das crianças com as telas? Talvez seja uma das tarefas mais complexas da vida moderna, né? Porque uma das formas de mediar é arrancar elas para fora de casa. Isso facilita muito. Sim. Em casa, é óbvio, a gente tem que oferecer oportunidades de elas conviverem com as telas, tem que deixar elas viverem isso, porque os amigos vivem, porque todo mundo vive, porque a plataforma da vida moderna é a tela digital, a tela clicável, o celular, etc. Mas ela tem que entender que há um limite nisso, tem que entender que isso faz mal, no excesso faz mal. E para a criança, a tela, especialmente o vídeo, é especialmente hipnotizante. A criança fica com o cérebro passivo. Se uma criança fala, mãe, não tem nada que fazer, se dá o celular para ela, você desligou o cérebro dela. Né? Fora que ela está sendo intoxicada muitas vezes por publicidade infantil, por consumismo, por futilidade, e aí você não sabe mais, você perde o controle, ela vai para o lado da violência, da intolerância. A gente tem que ser o curador do conteúdo também, porque não é só o tempo, é o conteúdo. Eles podem ver muito, se você deixar, eles vão para o lixo. Esse conteúdo, né? Se você não fizer nada, a criança vai ser encaminhada para o lixo. O algoritmo leva ela para o lixo de todos os tipos, lixo tóxico. Então, tem coisa boa na internet. Tem canais de YouTube sensacionais, tem jogos legais, tem filmes clássicos, você pode botar ela para assistir com ela. Então, tem muita coisa boa também. Então, o tempo que ela vai ter de tela pode ser melhor do que melhor aproveitado, né? Isso também pode levar muito à depressão também, né? A gente está vendo aí índices de depressão em crianças, né, Daniel? A depressão, ela está muito vinculada, certamente esse cérebro hipnotizado, passivo, vai levar a uma depressão, provavelmente, mas a gente vê muita depressão relacionada com adolescentes, especialmente meninas, por causa das redes sociais. Porque a criança se compara, a gente começa a achar que, enfim, o mundo é como a internet, então você precisa de likes, você precisa de reconhecimento permanente e vai mostrando que a criança começa a ficar não só dependente daquele reconhecimento social, daquele pertencimento que ela recebe na rede, como ela começa a ficar viciada. E acaba, claro, aquilo vai levando a alterações emocionais e está caminhando no sentido de uma depressão. A depressão na infância, entre pré-adolescente, a tentativa de suicídio, de 2011 para cá aumentou 40%, que é uma enormidade. 40% a 50%. Na pandemia disparou mais ainda. E 2011 é a época que começa a surgir as redes sociais, que as crianças começam a entrar mais nas redes sociais. Totalmente ligado, então. Agora, eu ouço muito também um papo que esse tanto de cuidado, né, que a gente tem com as crianças, que a gente pode estar criando uma geração de adultos fragilizados. Por outro lado, tem quem diga que com mais afeto, atenção e carinho, a gente está criando uma geração de crianças mais empáticas. Como é que você vê isso, André? Eu não consigo enxergar o afeto como algo prejudicial. Acho que quanto mais afeto, mais a conexão, mais essa autoestima da criança. E eu acho que... Porque a gente confunde amor com permissividade. Não é a mesma coisa. Exatamente. Amor fortalece, respeito fortalece a criança. Ela vai ser mais forte se ela aprende a se respeitar, porque o pai e a mãe respeitam ela. Exatamente. Outra coisa é a permissividade, é quando você não dá contorno, você não dá limite, você não dá... É uma falta de afeto. Não quero me preocupar contigo, faz qualquer coisa aí. Exatamente. Aí você está dando desamor, né? É uma forma de desamor e ela não vai, realmente vai ficar mais frágil, vai ficar mais autocentrada, vai ficar... Uma criança que não é exposta à frustração na infância, quer dizer, não é que você deve causar a frustração, ela tem que enfrentar as frustrações naturais da infância. Ela não vai saber enfrentar a frustração, grandes frustrações da vida adulta. Total. E por aí vai. A mesma coisa que a gente pudesse dizer, então, tranquilo sofrer bullying. Tranquilo, vai sobreviver depois, né? Não, e sobreviver vai, né? Mas a gente já viu quais são os efeitos. Exatamente. E, aliás, o bullying não é só na adolescência, né, Daniel? Não. Importante falar, pelo contrário, isso é muito importante. O bullying pode começar muito cedo. E o bullying é uma situação tão humilhante, tão vexaminosa para a criança, que ela não conta em casa a maioria das vezes. Tem crianças que sim, que chegam em casa e contam,
Mas quanto pior o bullying é, mais retraída ela fica, menos ela conta. Ela não conta para os amigos, ela não chama um adulto na escola. Ela fica sofrendo em silêncio muitas vezes. Comportamento é comunicação. Uma criança que começa a ficar retraída, que começa a ficar triste, que não quer ir para a escola, começa a recusar, começa a inventar sintomas. Estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça, não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. Começa a tirar nota ruim, né? Quando era boa aluna e tal. É uma criança que precisa de muita atenção, né? Então, muita atenção para isso. Sério, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, não sei se vocês já passaram por esse tipo de constrangimento, né? Mas por que os adultos ficam tão constrangidos com a curiosidade das crianças em relação ao sexo? Já quero começar a falar. Fala. Eu fico muito constrangido. Tenho uma menina de 2 anos e pouco e a gente toma banho juntos. E ela tem uma curiosidade com o meu corpo, assim, e eu fico meio sem jeito, assim, o que eu faço? Eu acho assim, dá uma curiosidade natural pelo corpo. Da mesma maneira que uma criança de 4 anos ou 3 anos começa a mexer na genitália, na perereca, no pintinho, é natural. E ela vai ter um ponto prazeroso ali. Isso não quer dizer que tenha uma conotação erótica. Simplesmente um ponto de prazer. Ela vai ficar mexendo, às vezes até dar uma viciadinha, ficar lá toda hora. E aí, o que os pais deixam numa boa? Acho que pode deixar até um certo ponto, mas acho que para evitar o excesso, justamente a gente pode oferecer outras coisas nesse momento e explicar para ela, da mesma forma que a gente explica sobre consentimento e tudo mais, e da mesma forma que o Rodrigo pode fazer também, é dizer que tem um limite, que há uma questão de privacidade em tudo que tange, que é a nossa cultura. Entre índios, por exemplo, certas tribos não tem. Mas aqui na nossa cultura, a nudez é uma questão de intimidade, né? E a manipulação da genitália também deve ser uma questão privada, uma atitude privada. E se um pai se sente constrangido em tomar um banho, por exemplo, com a sua filha e ela mexer na genitália dele e tal, eu acho que o pai deve tomar banho de calção, simplesmente. Não tem muito mistério nisso. Vocês lembram da infância de vocês? Vocês tinham curiosidade? Como é que vocês abordaram os pais? Se alguém te explicou alguma coisa? Pra mim, não me falaram nada. Aprendi tudo na rua. Acho que não também. Pra mim também. Eu tomava banho, inclusive, com os meus pais. E eu lembro que eu tinha essa curiosidade, porque as partes íntimas ficam tampadas, né? Então, não é um olho, uma boca que você tá o tempo inteiro ali olhando, que para você é comum. É algo que fica, que você vê apenas em determinados momentos, né? Nesse caso, no banho. Então, gera curiosidade, como é, né? E aí você fica olhando. E eu lembro que eu ficava curiosa, mas sempre desconversavam. A gente nunca conversou sobre a parte íntima, a parte privada, uma parte que não pode tocar. Era só, não pode. Não, a gente não fala sobre isso. Era mais ou menos isso, né? Você está preparada quando chegar o momento para conversar sobre sexualidade com seus filhos? Nesse momento que a gente se encontra, o que a gente fala é sobre isso, partes íntimas, sobre consentimento, por que pode mexer, né? Em quais momentos pode mexer e para fazer o quê. Então, eu acho que quando a gente já começa a trazer esses assuntos, lá na frente vai ser só o amadurecimento. Claro. A gente vai abordar outras questões, mas o assunto em si já foi... Não é mais um tabu, né? Exatamente. Que não deveria ser, né? São coisas que nos constrangem, mas a gente poderia lidar de outras maneiras, né? Sim. Hoje tem vários livros, inclusive, que abordam muito bem essa questão do consentimento, de prevenção do abuso, né? Que é uma coisa muito comum, infelizmente, eu leio no muito Brasil. com eles também, esses livrinhos. A gente tem vários livrinhos, né? Sobre isso. Então, é um assunto que já está sendo abordado, né? E assim, quando começa a ficar um pouquinho maior, daí a gente, sei lá, de repente chega em casa, abre a porta, estão brincando de médico. Tem que permitir, né, Daniel? Claro, uma brincadeira. O que eu falo para os meus, por exemplo, enquanto tiverem crianças com crianças brincando, é uma descoberta, né? Eles estão ali curiosos, né? Agora, brincar de médico hoje em dia é responder o WhatsApp, tá? Quer brincar de médico, filha? Toma o celular. Fica 3 horas aí. Fica 3 horas respondendo mensagem. Agora, tem uma hora que pode ser preocupante, né? Ou pode começar a se tornar algo preocupante. Acho que existem os limites, digamos assim, saudáveis, né? Da sexualidade natural, da descoberta natural, da curiosidade natural. Se a criança começa a apresentar um comportamento um pouco obsessivo, compulsivo, se ela começa a muitas vezes... Crianças que começam a ter fixação em genitália, em área sexual, elas estão sofrendo abuso. De um tio, de um parente, de um professor, né? Existe isso. É um dos sintomas que a gente vai buscar. Isso a gente aprende, inclusive, em pediatria.
Então... Outro assunto para ficar de olho. É um sinal para ficar atento. Agora, trazendo um pouco para o universo dos adultos, né? Paty, você, por exemplo, é uma mulher solteira, né? Que, de repente, eventualmente, pode conhecer alguém. Como é que você fica com essa relação? Estamos caminhando para isso. E aí, você leva para casa e aí você vai... Sabe que isso é uma coisa que eu já me martelo, assim. Já se culpa. Nossa, a maternidade nasce, a criança nasce e nasce uma mãe culpa culpada junto, né? Mas eu, de verdade, assim, eu já elaborei vários planos na minha cabeça. Sei lá, desde que quanto tempo depois eu vou... Poder levar pra casa. Até apresentar, né, tipo... Pra ele, como ele vai entender isso, Como apresentar. Como apresentar. Mas é o que a gente estava falando lá no começo sobre outras coisas da maternidade. Na teoria tudo é muito bacana, né? Agora na prática eu não sei como. E não acaba nunca, vão ser fases diferentes com novas questões, né? Olha, gente, eu vou sair desse programa assim, ó. Nossa, não, e eu tô com uma Como é pulga difícil agora criar atrás da uma criança, orelha. né? Pensando. Não, e essa coisa de trazer uma pessoa, né, também é difícil pelo fato de você estar, de alguma forma, expondo a criança a uma pessoa que você, né, tá conhecendo agora, porque os abusos acontecem dentro da própria família. Aí você imagina uma outra pessoa, né? Então, é bem delicado. E essa coisa, Daniel, da gente, sei lá, o casal que ainda tá ali com a criança meio, né, dormindo no quarto e tal. Tem problema de transar num quarto que tem um bebê? Tem? Isso já é um consenso hoje em dia. A criança vai ser despertada pelos ruídos, ela vai achar, ela não vai entender nada daquilo. Tem uma certa idade? Tá vendo que a gente tá fazendo uma consulta. Escutou, né? Mesmo bem quietinho. A cozinha não serve só para cozinhar, Rodrigo. Tá A certo. cozinha tem outras Então, utilidades. bem quietinho não é bom. Eu acho um pouco perigoso, porque a criança vai acordar numa situação estranha, muitas vezes ela não vai se manifestar, vai ficar só testemunhando aquilo. Pode achar que é uma aquilo bate violência. mal, pode achar que é violência, não vai entender, Olha só. enfim, fica com uma marca mal esclarecida ali, é uma situação bizarra para ela. Sim. Então, os dois se enroscando, mesmo que seja devagar, Não que seja entende, delicadamente, ela fica sem entender. E é bom fazer em outro ambiente. Tá. Agora, pior ainda é os mais velhos abrirem a porta e pegar o pai e a mãe transando, né? Eu acho que aí é natural. Eles vão, ai, que nojo! Nossa, nunca aconteceu, graças a Deus. Tem chave, né? Maravilhoso, Já gente. aconteceu, Andressa? Já pegaram? Já te pegaram no flagra? Não, ainda não. Melhor Ainda não. Espero que não. Melhor. A mãe Porque tá a gente fazendo também, direitinho, né? a gente dorme todo mundo na mesmo mesma ambiente. cama, né? São 4 pessoas bom, dormindo então, na mesma sexo- cama. A gente dorme assim, né? Pra Sexo poder no caber. momento não é uma prioridade. Não. né? Pois é. O que é sexo mesmo, gente? Então, quando Casamento é acontece... isso. Porque a criança não vai pegar uma coisa que acontece 2 vezes por ano. Ai, gente, olha. E é isso, né? Uma vez aí, né, já engravida do outro, aí traumatiza, você fica aquele tempo, não vamos, Não, porque não, vai que não. acontece outra vez. E quando vai outra vez acontece, fala, não é pra Chega, ser, né? acabou, nunca mais. Queridos, obrigada pela Obrigado. presença de vocês aqui. Foi Foi muito incrível. bom.